Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para você que vai ver esse vídeo depois, mais tarde do que está sendo agora. E essa é uma live meio que surpresa, é, tocou no coração fazer esse, esse, esse- essa conversa gostosa com alguém muito importante. Teve alguém muito importante aqui também que acabou acordando ali, e aí para não ficar interrompendo, acabei trazendo ela aqui para ela participar, mas ela vai acabar participando dormindo, tá bom? Então vamos lá, deixa eu chamar a nossa ilustre presença aqui, ó, participante. Enquanto o pessoal vai entrando aí também, tão bom ter um bebezinho pequeno assim, gente, maravilhoso. Tem coisa melhor na vida. Esperando o pessoal entrar. Bem-vindo, Jorge. Como é que você tá, cara? Bom te ver aqui, cara. Porra, maravilha. Um ídolo. Isso aí. Convidar aqui. Convidado aqui, entrando. E a gente vai começar esse bate-papo que é bem importante. Olá, meu amor. Tudo bem? Olá, tá me ouvindo bem? Tá cortando um pouco. O teu também tá cortando pra mim. Excelente. Esperar o pessoal entrar. Vamos dar um convite aqui, se quiserem, por favor, se puderem convidar as pessoas que você tem aí na sua lista de contato, né, que possam importar com essa conversa que a gente vai ter. E a gente vai falar sobre relacionamento. Relacionamentos principalmente que são afetados por conta da nossa criação, coisas que tivemos e sofremos quando éramos crianças ou durante a nossa história, durante a nossa vida, e até você encontra uma outra pessoa, ou acaba buscando essa outra pessoa, e aí existem conflitos que vão minando o seu relacionamento, ou impedindo que você tenha esse relacionamento. Então é bem importante que você compartilhe com pessoas que possam estar passando por algum problema de relacionamento, ou ainda não tem relacionamento, tem dificuldades mesmo de se relacionar, de buscar alguém, né? Ou quando consegue alguém acaba se sabotando, e sabotando o seu relacionamento, torcendo para que ele acabe logo. Tá? É isso. Quem mais está entrando aqui? Olha que maravilha, quanta gente bonita. Isso aí. E lembrando que às vezes não é nem intencional, né? Quando fala torcendo para que acabe o relacionamento, às vezes não é nem intencional, né? É muito. Não tá na superfície isso, né? Tá muito lá no fundo, assim, tá vivendo por viver e nem sabe que tá querendo que termine, né? Se auto-sabota e não, nem vê. Isso. Então Já vamos lá. mandei meus aviãozinhos aqui. O Gustavinho tá aí também. Esse cara é um monstro na comunicação e um monstro no beach tênis. É isso aí. Então vamos lá. O nosso assunto aqui, o nosso tema, né? A gente gostaria de falar muito de relacionamento, né? E para falar de relacionamento, você está me ouvindo bem? Eu tô ótimo. Então vamos lá. Então o Só não sei se o principal pessoal aqui, tá dando eco. tá? Deixa eu fechar minha porta. Então às vezes a gente acaba, né, minando, sabotando o nosso relacionamento e você acaba realmente minando a sua família, minando a sua vida por um todo, né?
E hoje a gente, graças a Deus, tem um relacionamento muito bom, né, amor? Com duas crianças maravilhosas. Acho que até eu vou deixar você falar, porque eu acho que você fala bem melhor que eu nesse ponto. Na verdade, eu não sei se todo mundo me conhece, né, que tá aí. Meu nome é Liliane, eu sou esposa do Marcel, né, mãe do Mark, de quase 4, e da Meli, de 9 meses, né? A gente vem de um relacionamento aí desde 2014, e a gente vem crescendo muito, assim, desde 2014 e principalmente de 2019, 2020 para cá, a gente mergulhou mesmo, né, em fazer esse nosso mundo dar certo, né? E nós mesmos, né, nós como pessoas, né, como indivíduos também. A gente começou a olhar muito para nós. E então a nossa ideia de vir aqui falar para vocês é que começou a arder muito no nosso coração um tema muito específico, assim, que o que fez a gente chegar até aqui do jeito que a gente chegou, né? Quais foram as barreiras que a gente encontrou no nosso relacionamento, porque cada um trouxe uma bagagenzinha, né? Nós somos, né? A gente vem, traz tudo, né? Traz uma bagagem e como que a gente colocou isso na mesa e como que a gente vem trabalhando com isso, né? A Ana entrou na live aqui, né? É, e muito disso, assim, e como é interessante, quando a gente começa a abrir o coração, as coisas vão acontecendo. Eu tive a oportunidade de participar do evento na casa lá no sítio, né, da Ana, e a gente tinha acabado de conversar sobre isso, do quanto, né, o quanto as situações nossas do dia a dia enfim, dificultavam um pouco a nossa vida, né, de casal, enfim, o quanto a gente tem trabalhado isso, né, na gente. Então, nós viemos, né? Eu sou de uma família, uma cultura de trabalho, né? De muito trabalho, né? Nossa vida, assim, quem, né? Tinha que trabalhar, estudar e trabalhar, né? Esse era o nosso mundo. E posso ir falando já, né? De como a gente cresceu nisso, né? Eu sempre ouvi da minha mãe que a gente tinha que estudar, né? Para não depender de marido, né? Essa foi a grande frase que a gente tem conversado durante essas últimas 2 semanas aí. E como isso, durante toda a minha vida, me fez super sentido, né? Muito sentido. E não é uma frase solta lá que um dia me falaram, não, era uma frase assim, tipo, né, batida, né? Eu devo ter ouvido isso umas centenas de vezes, né? Trabalhem para não depender de marido, trabalhem para não depender de marido. E o quanto isso nos afetou, né? Eu vim de um relacionamento, né? Eu já fui casada, né? E hoje eu consigo perceber, depois de tanta imersão, depois de tanto autoconhecimento, de tanto desenvolvimento pessoal, eu pude perceber o que lá atrás eu fiz de errado, né? Muito grata por tudo, por toda a minha trajetória, né? Muito grata por estar aqui nesse momento, mas consegui observar o que a gente errou lá atrás, né? Então, quando a minha mãe dizia para não depender de marido, né? Eu não traduzi isso só como trabalhar e vencer e ser uma pessoa boa ou ter a minha independência financeira. Era não depender de fato, sabe? E era uma coisa, inclusive, não depender emocionalmente, não depender financeiramente. Então, chegou um momento da minha vida que nem eu não usufruí da vida que eu tinha, eu não usufruí do que, na época, meu marido poderia me proporcionar, né? Meu ex-marido, nesse caso, porque eu não podia depender de marido, né? É como se eu não pudesse desfrutar daquele meu momento, casada, podendo ter, assim, enfim, né? Desfrutar de coisas muito bacanas, porque eu tinha que viver a minha vida com o que eu tinha, com o que eu tinha conquistado naquele momento, não é um absurdo, né? Hoje eu vejo que tudo isso vinha da crença que colocaram em mim de que eu não podia depender de marido. E o quanto isso foi difícil para nós, né, como família. Imagina, né, mãe de 2 crianças agora com o Marcel, né? Mãe de 2 crianças, onde em algum momento eu precisei me afastar do meu lado profissional, agora, né, desde 2020 como mamãe, né? Eu sou hoje mamãe integral. Como eu tive que me afastar desse meu lado profissional, né? E o quanto foi difícil para mim. E de verdade ainda é, né? Existe um caminho, né? O quanto foi difícil para mim entender que aquele era meu momento,
né? Ou que este é o meu momento. De agora, ok, né? Eu não dependo, na verdade, do marido. Eu faço parte de um movimento, né? De uma construção maravilhosa, de uma família incrível e que esse é o meu momento agora. Eu não dependo de uma, eu não dependo, né? A minha produção, né? A minha colaboração com essa família hoje é de cuidar das crianças, né? E cuidar da família. E tá tudo bem. Exatamente. E Isso que você tá falou. tudo bem, né? Mas é um exercício, né? Um exercício, porque eu comentava com as gurias ainda no evento da semana passada. Eu falo, mas é que eu gosto de consumir, né? Eu gosto das coisinhas. E aí, como a gente tem que trabalhar isso, né? O quanto eu colaboro e o quanto eu posso usufruir dessa. De que hoje, ok, eu não gero renda, digamos assim, né? Mas eu produzo coisas lindas para nós, né? Exatamente, amor. E isso é importante você falar e ter essa identidade firmada, né? Que você é uma peça importante que está passando por esse momento e você decidiu, né? Você sabe que você está vivendo esse momento lindo, maravilhoso com a família, né? Tendo esse mover e é, isso que você fala, voltando um pouco, né? Deixa eu me apresentar também. Eu sou participei de uma imersão aí a partir de faz 3 anos atrás. Hoje eu sou um Master Coach, tá? Trabalho com desenvolvimento de pessoas que têm problema. Eu acredito que a Lili caiu aqui. Eu já vou convidar ela novamente. Enquanto a Lili está entrando, né, eu vou continuando aqui, porque ela já me conhece Caí bastante. aqui. Então, posso continuar me apresentando aqui. Então, eu estou nessa imersão, já trabalho com desenvolvimento de pessoas, atendo pessoas que têm essa necessidade realmente, esse desenvolvimento, que às vezes não consegue identificar essas crenças que foram colocadas lá na infância, que foram colocadas pelos nossos pais, até mesmo porque eles não sabiam, eles não tinham noção do que estavam fazendo, eles estavam tentando dar o melhor, né? E eles, em cima da educação que eles tiveram dos pais deles, eles acabaram trazendo o ensinamento que eles acharam mais conveniente nessas crianças, e aí acabam crescendo com algumas crenças limitantes de autossabotagem, que acabam evidenciando e prejudicando o relacionamento, prejudicando vida financeira, prejudicando o crescimento, tá? A Lili, por exemplo, ela mencionou aí, né, que o importante para a mãe dela era falar que ela não podia depender de homem, ela tinha que estudar, se matar de estudar para trabalhar e não depender de homem. Então, veja que limitação que ela causou, né, para o relacionamento. Às vezes a pessoa ela acaba se sabotando, sabe? Ela trabalha, evita de conhecer pessoas, ela não desenvolve a parte social, ela acaba se limitando no ponto de, de quando tem um relacionamento, ela acaba querendo sabotar e acabar com o relacionamento. E uma vez que você não trata isso, que você não trata a sua identidade, que você não sabe quem você realmente, sabe que você é uma pessoa pura, que você merece ter um casamento, que você é uma mulher, ou que você é um homem, que você é um pai, que você é uma mãe, que você decidiu ser mãe naquele momento, né? A nossa família é maravilhosa, graças a Deus ele nos abençoou, né, amor? O nosso relacionamento, principalmente, né? Depois que a gente começou a andar cada vez mais junto e com ele, principalmente, nosso relacionamento ele se fortaleceu ainda mais. E aí mergulhamos nessa imersão juntos também. Eu também era carregado de crenças, né? Tenho algumas ainda que estou trabalhando dia a dia, faz parte, mas eu ouvi muito que o como é que é quando eu chegava assim no, no, nas festas do meu pai lá, que ele trabalhava com os amigos, os tios vinham e chegavam, e aí, tá pegando muita menininha na escola? Como é que tá? Tá mandando ver, tá beijando bastante meninas? E eu, poxa, cresci assim com aquele negócio sobre sabe, o lado masculino muito aflorado, essa objetivação de mulher. Então, isso acaba, sabe, carregando um homem que acaba sendo um pouco machista às vezes,
dependendo de atitudes, quando você entra lá no teu, quando você é trazido para ira, trazido para raiva, você acaba objetivizando a mulher e acaba sabotando um relacionamento, tratando incorretamente as pessoas, então, principalmente do sexo feminino, e isso acabou minando alguns relacionamentos que eu tive anteriormente, e era sempre a mesma questão, sempre a mesma queixa. E depois que eu conheci a Lili, que a Lili me trouxe para a imersão, e a gente começou a caminhar junto, descobri e me apaixonei realmente, né, por esse tratamento, e hoje eu consigo transbordar isso na vida de várias pessoas, tá? Então, continuando aqui, amor, eu acho que o que a gente pode Eu só falar, né? queria... Tem um tema que tu falou ali do que eu ouvia, né? Eu não só Aham, ouvia que eu tinha que trabalhar para não depender do marido, como eu tinha que trabalhar muito e bastante, né? Que tu falou ali, né? Então, em algum momento eu virei uma workaholic, assim, né? Eu trabalhava feriados, dias santos, porque existia uma virtude, né, na minha cabeça, de que a pessoa, de que quem trabalhava muito e bastante era o que seria reconhecido, né? Então eu não me permitia feriados, eu achava um absurdo, né? Enfim. Então eu me inclusive masculinizei muito, a gente falou sobre isso, né? Assim, tu falou que é a mulher viril, assim, né? isso. Até essa conversando quando a gente essa percepção, né, de o quanto eu inclusive ignorava e não gostava do que era feminino, né? Eu não gostava, eu achava tudo um saco, tudo que era muito feminino, tudo que era muito delicado, eu eu repudiava, né? Então eu fui. Isso, isso é muito importante, sabe porque, deixa eu fazer um parênteses aqui, às vezes a mãe ou os pais já tiveram vários filhos e eles desejam um filho de um determinado sexo, tá? No que foi o caso da Lili. A Lili, ela teve duas irmãs e na terceira gestação, os pais queriam muito menino. Eles queriam muito menino. Mas Tanto era que quando a muito. Lili nasceu, né, amor? Aí você continua a história, porque isso vai impactar muito na crença da criança, tá? Porque ela vai ser tratada como menino, às vezes até colocado roupa, às vezes cortado o cabelo, às vezes. E isso, quando ela cresce com uma rejeição ao sexo dela. Algumas pessoas acabam indo, né, com uma outra orientação, para uma outra orientação, mas outros não, eles ficam com como a Lili falou, né, ela era uma mulher muito viril, né, que hoje o Marcelo deu um jeito, né, amor? Não, então, eu tô aqui lembrando, né, das coisas, para vocês terem uma ideia do quanto era o meu repúdio por coisas femininas, de pequena já. Eu devia ter o quê? Meus 7, 8 anos. As minhas amigas, primas, todo mundo tinha uma cecizinha. Sabe aquela bicicleta cecizinha que era rosinha, vermelhinha, com cestinho? Cestinha, Qual foi a bicicleta que eu pedi para os meus pais? Presta atenção. Qual foi a bicicleta que eu pedi? Não foi assim, tipo, eu ganhei porque... Não, eu pedi. Eu pedi uma usada do meu vizinho, uma Caloi Cross. Não existia bicicleta mais masculina que uma Caloi Cross, gente. Né? Com aquele ferro no meio, né? Tinha um guidão com ferrinho, ela era toda masculina, inclusive assim, destruída, né? Essa, desse meu vizinho, né? Que a gente comprou. sim. Porque eu queria um negócio pra pancadaria, entendeu? Porque eu não era feminina, eu repudiava, de verdade. E eu fui me ver mulher, menina, eu já estava no segundo grau, né? Quando eu percebi, assim, de usar brinquinho, de me vestir mais, assim, de sainha, de querer sair por um pouco de influência de uma amiga, assim, né? Sim. Mas eu era muito, muito menino. Tem foto que eu vejo, não dá para perceber que é uma menina que tá ali. Não dá. Eu não tinha nada assim, não existia nada em mim de, eu gostava de meninas, não tinha nada. Mas eu era uma criança molecona, mas não dá pra dizer moleque porque, eu gostava de jogar bola. Não, eu era toda assim. Os shorts que eu usava, eu não gostava de nada de ursinho. Coração, eu fui gostar de grande, coisinha de coraçãozinho, de estampa de coração, de grande, porque tudo aquilo era muito mimoso para mim. Eu não gostava, eu repudiava. Bem interessante. E muito É, porque isso, né? Eu era para ter nascido, né? Minha mãe queria muito um menino. Imagina 3 meninas também, né? Assim justifica. Justifica. Mas da eles criança. queriam de fato um menino. A criança não tem culpa, né? Mas os pais tentam fazer isso.
E é importante dizer, né, que quando você decide, e principalmente que você tem consciência, às vezes você não tem consciência e acaba sabotando a sua vida, acaba sabotando o seu trabalho, acaba sabotando o seu relacionamento, a sua família, não dedicando tempo apropriado para eles, não se permitindo viver uma vida mais leve, mais aberta, sabe? Demonstrando sentimento, realmente buscando esse crescimento pessoal. Então, ali nós decidimos, nós chegamos a um ponto de falar, não, nós temos que decidir a mudança. Eu sou assim, você é assim, e nós vamos embarcar juntos nisso, nessa mudança. Foi quando a gente decidiu realmente fazer um processo, que aí você vai, você identifica seus bloqueios. É importante contar com terapeutas, aqui eu vi que a Camila também entrou aqui, com terapeutas sistêmicos, psicólogos. Eu sou Master Coach, também trato parte disso. Obviamente, é sempre importante tratar outras A partes Ali também está na live. juntas. A Ali também, eu vi aqui que a Ali entrou, né? Eu não a conheço pessoalmente, mas eu conheço pela sua apresentação dela. Não tenho dúvidas que ela faz um excelente trabalho também. O que você ia falar, amor? Desculpa. Não, e esse ponto, né, de partida para a gente procurar autoconhecimento foi muito porque eu não estava bem, né? A Ali acompanhou bastante isso comigo lá em Balneário Pissarras. Eu sabia que eu não queria mais estar onde eu estava, né? Tanto em relacionamento contigo, né? Nós estávamos casados, eu não conseguia sair dali. Eu estava num buraco de relacionamento. Se você quando você faz, né, o processo de coaching, um dos primeiros pontos que você faz é fazer o teu mapa, né, da tua situação atual. Então, o meu mapa, que era para ser redondinho, ele era todo nos zeros, assim, ele era todo cheio de pontas, né, pro centro. E nada que não estava boa, né? Coisa extremamente 19. E o ponto mesmo foi quando nós nos É mudamos para interessante você Balneário mudar para o Camboriú. teu 3G, que está falhando um pouco a Tá. transmissão. Né? 3G ou 4G, né? É isso que você estava falando, então, só para clarificar aqui, porque deve ter dado uma falhada para todos, é que realmente é importante ter essa clareza e você fazer o mapa da autoavaliação, né, onde você vai avaliar como você está emocionalmente, como você está socialmente, como você está profissionalmente, como você está financeiramente, como você está em relação à família, né, seja em relacionamento com seus pais, em relacionamento com seus filhos, né, relacionamento com o seu cônjuge, relacionamento com Deus, o seu lado espiritual, se ele está desenvolvido, porque isso é uma palavra-chave para todo ser humano. Estar conectado com Deus, saber qual é a sua identidade junto a Ele, saber para que você veio, por que você está aqui nesse plano, né, qual que é o seu propósito. Isso é muito importante também para você ter uma noção de como anda a sua vida e para onde você quer chegar. Pode continuar Então, lá, que agora melhorou 100%. então, assim, naquele momento era 2020, né? E eu já estava aqui, e aí veio a pandemia. Eu virei mamãe em tempo integral, não era a nossa intenção quando eu vim para cá, minha intenção era me recolocar, enfim. E aí o Mark ficou em casa, não pude trabalhar, enfim. Então aquilo ali para mim, né? Me ver, né? Bonitinha, apareceu a Amelie aí. Me ver em casa, sem a possibilidade de trabalhar, e com todas as minhas questões ainda de que se é esse relacionamento que eu tô querendo viver, se porque nós estávamos muito a gente estava meio as nossas crenças assim, quando tu junta muita crença ruim, a gente estava meio envenenado, eu e o Marcelo, assim, né? E aí então junta, né, assim, isso de eu não poder trabalhar, e eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, para onde que eu, né, o que que eu ia fazer da vida. E a Ali, quando fez o Mas comigo, é bacana que ela tá na live aqui, quando ela me perguntou a tua roda roda, meu Deus, não rodava, né? Não rodava, e naquele momento, enfim, não pude Muita continuar. gente, quando a pessoa tem consciência, muita gente não sabe que a roda dela não roda, né? E se roda, às vezes ela roda bem pequenininha e não chega a lugar nenhum. Não, e é Por uma conta vidinha dessas mais ou menos, limitações. né? Uma vidinha sem sal, assim.
Enfim, eu vim com aquilo, né? Então eu vim com tudo que eu já tinha, enfim, conhecido. Vim pra cá e aquilo tava, assim, me deixando... você saber que tu pode viver uma vida melhor, né? E tu ignorar isso é muito ruim, né? E a gente não tava numa vida 100%, assim. Tava vivendo, tava tudo bem, que, né? Saíamos, encontrávamos amigos, mas, assim, o dia a dia não era fácil. E aí, então, veio uma imersão, eu procurei, né? Enfim, era uma possibilidade de fazer online, procurei alguns amigos que tinham feito, me fazia sentido. Deus é muito bom, né? Ele coloca as pessoas certas que podem te influenciar. E aí, enfim, e aí entramos nessa imersão. Mas eu não tenho dúvida que hoje, né, o que faz diferença para nós é que tudo que a gente tem feito, isso é diário, né? Tudo que a gente tem feito é para Deus, né? Então, assim, ter Deus na nossa casa hoje, não tenho dúvida que é o que faz a diferença, né? A gente ensinar isso para o marketing, porque a gente já fazia isso, mas não era com essa intensidade, né? Exato. Com essa intenção, né? A gente ensinava, porque eu vim dessa cultura também, né? Tenho várias tias adventistas, cresci cantando musiquinha, né? Ia dormir com musiquinha cantada pela minha mãe, música de louvor, enfim. Mas não era algo intencional, né? Então, ver o Mark fazendo hoje a oração, ele fez esses dias, ai, me debulhei inteira de chorar, né? Me perguntaram, tu filmou? Eu falei, ai, não dava para filmar, eu Tá precisava filmando aqui, sentir né, aquele amor? momento, né? Então, isso tudo é muito lindo, assim, o quanto que a nossa família tem crescido em Deus, é o que a gente tem crescido também em outras áreas da nossa vida, né? Isso Exato. tem sido muito E lindo, isso viver que você isso é muito falou lindo. é bem importante, né? Porque as pessoas acabam não prestando atenção que é importante se alimentar todos os dias, né? Nós cultivarmos esse amor todos os dias, darmos atenção às pessoas que precisam, que estão ali à nossa volta todos os dias, sabe? Fazer aquele plantio, plantar semente para colher lá na frente um relacionamento super espetacular, maravilhoso e abundante como a gente tem, dar tempo de qualidade para os filhos, dar tempo de qualidade para os pais, né, para os parentes, e é isso. E a Ali até colocou um ponto aqui bem importante, né, que é algo que a gente já sentiu, já tocou no nosso coração, e eu acho que nada é por acaso, né, tocou no nosso coração hoje, falou, vamos fazer isso, essa live hoje, porque eu acho que a gente merece fazer e falar para quem realmente está precisando. É isso, é compartilhar. A Lili tem um projeto maravilhoso, né, que está saindo do forno aí, muito em breve ela vai soltar a boca para o mundo, e a gente junto, nós mesmos, nós temos essa vontade de também palestrarmos para casais, tentarmos reatar casais, né, porque existe um plano, a Ali, né, que está aqui comigo e outros terapeutas também fazem esse papel, de você reatar o relacionamento, né? Existem ferramentas que hoje você, através de um processo de coaching, através de uma terapia, você consegue reatar. E existe um passo a passo que você vai seguindo. Se você obedecer, você vai, uau, deixar o E aí eu lembro, relacionamento. Como é e que aí eu é? lembro, aí eu lembro que quando a gente fez a primeira imersão, nossa, a primeira ferramenta depois da imersão, do primeiro final de semana, era uma ferramenta de relacionamento, né? A gente não sabia. Exato. Tu faz a imersão, não é exatamente para relacionamento, é para todas as áreas da vida. Tu vai olhar para tudo, né? E aí a primeira era sobre o seu relacionamento. Dali a gente tava assim, ó, meu Deus, que isso, né? Que mudança. Tanto que quando alguém fala assim, ai, não tô muito bem, eu já manda a ferramenta, já falo, ó, pega isso aqui, faz com o teu marido, que ó, é sucesso, né? Então, o quanto foi importante. E coisas simples, gente, sutilezas. Não tem nada, como é que eu posso dizer, de um grande esforço, de uma grande mudança, de uma alteração que muda completamente a rota. Não, eram coisas sutis, né? De o Marcel me vê de um jeito e eu ver ele no mesmo ponto. Não sei se tu consegue dar um exemplo. Por exemplo, verificava o quanto tempo de qualidade a gente dava um para o outro. Meu, para mim estava 100%, para ele estava zero, entendeu? O quanto a Carinhos, gente né? se Tocar, lembra? percebia, Carinho, falei o quanto a carinho. gente se percebia diferente, era uma coisa incrível, assim, isso para nós foi muitas, foi, é, foram muitos pontos de ajuste nosso, né? E foram coisas naturais. E que, claro, não é uma ferramenta que ficou lá atrás, uma ferramenta que de vez em quando eu penso, meu, o que que era mesmo que eu tinha?
Como é É que é então? interessante nessa ferramenta, ela é boa porque você acaba colocando as suas notas, tá? Você traz ali Uhum. vários pontos, são 19 pontos, onde você coloca as suas notas e a outra pessoa também. E o interessante é você trocar, para ver se a sua percepção, né, que você tem, como você tem se comportado, é a mesma que a pessoa, que o seu cônjuge está te avaliando, É né? muito E legal. aí ali te traz a clareza de, ops, Uhum. realmente eu não sou a pessoa que eu deveria ser para o meu cônjuge. E uma coisa que eu queria comentar também é que foi em reatar casal, né? Porque de tudo que a gente aprendeu desde então é que a única pessoa que a gente não pode largar a mão é do cônjuge, é do marido da mulher. Uma coisa que foi incrível, assim. Eu não vi em nenhuma terapia, né, em nenhum momento da minha vida, um lugar, né, um espaço que lhe dizia, não, olha só, não larga a mão, tu vai orar, tu vai usar ferramenta, tu vai pegar na mão, tu vai dar um abraço, tu vai, enfim, tu vai trabalhar para que você não largue a mão do teu marido, claro, né, do teu marido, da tua esposa, enfim. Claro que são relacionamentos e relacionamentos, né? Assim, a nosso eram sutilezas de fato, né? Embora a gente tinha um relacionamento hoje, eu vejo, né? Era tóxico para os dois lados, né? Quem via a gente não vai dizer, ai meu Deus, como assim era um casal? Gente, nós éramos extremamente Exatamente. tóxicos um pro outro, né? O Marcel é extremamente tóxico comigo e eu, de certa forma, extremamente tóxico, viu? Eu, de certa forma, eu já tirei o pé de mim, né? É, Já levei pro meu lado. E isso que também você era falou, tóxico para ele, né? isso que você falou é muito importante, amor, porque as pessoas elas acham assim que o problema é no outro, né? Uhum, Assim como eu achava que o problema era com você, você achava que o problema era comigo, e uhum, quando você se dá conta que na verdade o problema primeiro é contigo, uhum. você tem um problema primeiro que precisa ser tratado. E uma Uhum, vez que você trata a sua identidade, uma vez que você trata as suas crenças, uma vez que você trata as barreiras que estão te impedindo de ter um relacionamento abundante, próspero, pleno, você vai ver que a pessoa, você vai mudar e a pessoa que está do seu lado, ela vai ver essas mudanças e ela vai se apaixonar por essas mudanças. é, Ela vai se apaixonar por esse novo que essa pessoa está vivendo. E aí, com isso, ela vai decidir também mudar. é. E aí, ninguém segura, E, né? É o que até um dos mentores aí da nossa imersão, né, que é o Paulo, ele fala, né, fazer sexo embora bora realmente aí para sexo selvagem embora bora realmente ter uma qualidade de relacionamento espetacular, né, para que você é, aproveite a vida de casal como tem que ser, uhum, de família como tem que ser, e não uhum, só de casal e família, né, com social, produtividade, influencia em produtividade, em tudo. e tu sabe, quando tu fala em crença, né, eu sinto que nem todo mundo viveu, né, essa imersão, assim. Quando fala em crença, que é algo que eu acredito, né, vendo do que é algo que eu acredito, tem coisas que a gente só entendendo e vivendo o processo, né, deixando que alguém cuide da gente também em relação a isso, né, pra gente entender o que é isso, porque tem coisas que a gente toma como verdade, né? A gente acredita que é normal, né? E não é normal, né? Não é normal viver a vida que a gente estava vivendo. Não era normal viver o que a gente estava, da forma como a gente estava vivendo, né? Porque nós éramos um casal normal, né? Eu sinto, nós éramos um casal normal, né? Exato. A gente acordava Na junto, verdade, a era um gente tocava casal violão. comum, um casal É, comum, não é, normal. exatamente, era um casal comum, mas não era normal aquilo, né? Não era normal ver daquele jeito. Porque assim, quem via a gente, a gente tocava violão, a gente canta por aí, né? Enfim, né? Selfies sorridentes, né? Vida de Instagram, assim, a gente vivia, ok. Mas lá no fundo tinha muita dor, né? Tinha muita dor que eu tô vivendo. E aí já tínhamos um filho, né? Então, o que que a gente vai suportar por conta de que a gente tem esse filho? No meu caso, tinha muito isso, né? Até porque eu já tinha experimentado eu falo, né, que quando quando eu lembro, né, do que eu sentia, eu pensava, gente, porque assim, eu e o Marcelo a gente chegou a quase separar, né? Foi 2019, eu acho. E antes da gente vir para o balneário, então era algo assim, tipo, eu sei o que é uma separação, né?
deixa eu dar uma tentadinha e ver como é que funciona não me separar, né? Tinha muito isso, assim, no meu coração, né? Então, nós vivíamos uma vida comum, que é igual todo mundo por aí, enfim, tava tudo legal, né? Se suporta, digamos assim. E não era bem isso, porque não era tanto, eram momentos, né? Mas eram momentos muito ruins. A gente vivia uma vida boa, tava tudo bem, tava tudo legal em alguns momentos, né? Imagina que chegava épocas e a gente ficava uma semana sem olhar um pra cara do outro. Era tipo, dá oi, beleza, enfim, janta junto. Mas não era uma coisa assim que, sabe, uma conversa. Então era muito difícil, né? E aí, enfim, voltando nessas imersões, a gente descobriu, isso foi muito forte, de não largar a mão, né? E mais importante, tu não vai, porque a gente vai fazer imersão, a gente pensa, o que eu vou aprender aqui para mudar a pessoa, né? E a gente percebe que não é mudar a pessoa, né? E a gente se transformando de todo o coração, né? Com tudo que Deus vai trazendo pra gente de clareza, para aí o outro, né? Deus vai agindo no outro também, né? E a pessoa vai olhando a tua transformação e as coisas vão começando a fluir, né? E o mais importante disso é que assim, a gente também não está aqui para dizer, ai, somos perfeitos agora, né? Comercial de margarina, né, amor? Exatamente. É uma caminhada grande, né? Uma Assim, caminhada super nossas, grande, é verdade. né? Tem Excelente. uma caminhada, né? Mas a gente já evoluiu muito, a gente já venceu muito essas crenças, né? E eu falo para vocês que a crença do não dependa do marido é uma crença muito forte em mim, mas muito forte, muito, né? E isso não tira assim num clique, né? Ai, é isso que eu tô, né? É dessa crença, então não vou ressignificar e agora eu vou embora, né? É uma crença para mim muito difícil, né? De atuar. E aí o Marcel tem trabalhado aos pouquinhos, né, amor? Tem, Com os tem, drops. O Marcel tá aí dia a dia com os drops dele para ele assim, tentando me resgatar aí dessa minha crença que é muito forte, muito, muito forte. exatamente. Mas todo mundo tem crenças, né? Todo mundo tem bloqueios, principalmente, né? Eu mesmo que estou numa imersão feroz, tenho bloqueios ainda que estou tratando todos os dias. Imagino que Mas é nunca ouviu importante falar. tu dizer o que que é bloqueio, sabe? Assim que a gente fala, eu, Então, por bloqueio, exemplo, então, bloqueios, por exemplo, que a gente pode estar tendo, é isso aqui, né? Pegar o seu celular, fazer uma live para falar do seu produto, do seu propósito, falar do que você quer impactar na vida das pessoas. Muitas pessoas acabam não tendo essa eles até têm essa vontade, mas eles não têm o ímpeto de realmente ligar e gravar e colocar. Então você acaba tendo bloqueio de se expor, acaba tendo o bloqueio de falar em público, você acaba tendo bloqueio de rejeição. Se eu postar aqui, será que as pessoas vão gostar do que eu estou falando? Então muitas pessoas acabam tendo esses bloqueios e elas não sabem, ou sabem, ele, mas e tem tratamento, tem. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Quando eu era criança, minha mãe falava assim: não fala com estranhos. Não fala com estranhos. É melhor você nunca se relacione assim com estranhos. Quem você não conhece, não mexe. Ou vem cá, vem cá. Não fala aí com essas pessoas aí, vem para cá, que eles são muito metidos. Eu criei uma raiva de quem era rico, que era absurda. Então, isso até me bloqueava para prosperar, sabe? Então eu não queria ser rico, por quê? Porque pessoa rica era... Então, assim, são bloqueios que você acaba criando, que você ouviu na tua infância, e acabam te limitando de fazer muitas coisas. Então, eu acho que a gente já pode ir se encaminhando aí nos encaminhando para o encerramento, né? Eu acho que ali ele pode se apresentar aí Você quer falar um pouco do seu projeto, vida, do que tem por vir, hein? não, eu queria complementar o que tu falou ali da crença, né? Para ter uma ideia, quando eu fui mandar o aviãozinho, eu não mandei para algumas pessoas, porque eu falei, essa pessoa aqui não acredita em Deus, não vou mandar para ela, porque isso não vai nem se interessar, né? E eu acho que era essa pessoa que eu deveria ter mandado. Mas como a gente tem... e o bloqueio é o tempo todo, assim, ó, tudo que tu faz, por alguma vozinha que vem, né? Que vem e te faz, não faz isso, né? Não clica aqui, não faz essa live. Ai, o que eu tô sentindo? Ai, será que vão dizer? Tudo isso é um bloqueiozinho de alguma coisa que
alguém te falou, ou enfim, às vezes tem até um pouco da personalidade, né? Enfim. É, Mas é sempre um ponto de atenção. Tudo que te faz dar aquela pensada antes de fazer. hesitado, né? Hesita, você Silêncio, hesita. Bruno, igual o filme do Lucas. Silêncio, né? Fica quieto aí, essa vozinha na minha cabeça, e deixa eu evoluir. Mas então, já que você pediu, isso não tava no script, tá, gente? Assim, mas enfim, eu vou falar porque, né? Silêncio, Bruno. O meu projeto, na verdade, é para falar para famílias, né? Temas relacionados à criação de filhos, no tema de telas, né? O quanto as telas podem ser benéficas, o quanto aonde elas podem trazer malefícios para as crianças e falar sobre educar e amar de uma forma afetiva e, enfim, como ensinar as crianças a ter um contato íntimo com Deus. Então, todos esses temas hoje ardem no meu coração, né? E eu tô aqui, né, alinhavando tudo isso que, enfim, estou orando muito para Deus para que Ele me tire, né, me ajude a tirar esses projetos do papel. E Excelente, conto com o Amanda. meu super, que gente, assim, ó, é, a gente se fala muito sobre isso, né, o Marcel, então, como coach, tem muita coisa que ele pode me ajudar, né, mas eu ainda tenho resistência, né, de que em casa, né, a gente fazer isso, e a Ali pode me ajudar aí, né, Ali? O quanto, o quanto hoje ainda não é, como é que se diz? Indicado, né, pro marido Ô, ser coach aí dela. criançazinha, Eu falei, nós estamos em evolução. tá certo. Grazi, um beijo. Tem uma amiga muito querida aí de anos que entrou. É, maravilha. E, bom, Uhum. para quem quer saber, por exemplo, o que, que eu indicaria assim para você identificar algumas coisas que você possa ter? Existe um livro muito bom, que ele está na cabeceira do nosso quarto, né, inclusive, só que eu não consegui pegar. É o Raiz da Rejeição. É bem interessante você ler. E o outro que pode trazer uma boa clareza, esse livrinho aqui, bem pequenininho, tá? Geralmente quem faz o processo de coach comigo, ele já ganha esse livro e ele te traz um ponto zero, assim, de como você tem levado a tua vida e de que você é responsável pela sua vida, pelas suas decisões e das decisões que você tem tomado até hoje, tá? Gente, sabe aquele pequeno grande livro? Recomendo. Esse é um pequeno grande livro. A Ali me deu esse livro na época e ele é um. Ele é, eu acho que é o primeiro mesmo, né? O processo para tu abrir a tua cabeça para entender o que tu tá fazendo nessa vida, assim. Exatamente. E então é isso. Bom, espero que essa live tenha ajudado. Eu vou deixar ela gravada, tá? Eu vi aqui que a Sheila falou que não viu antes, mas pode deixar. A Sheila, acho que vai ficar gravado no meu perfil e pode me seguir, Marcel PDS. E aí ela vai estar gravada e você pode ouvir trechos dela se precisar, tá? Uhum. Eu trabalho como coach, master coach, formado pela Febracis, então eu faço processos de coaching, não só executivo, né? Hoje eu sou mais direcionado para o executivo, mas tenho tratado muita gente na parte de life também, tá? Porque querendo ou não, você acaba indo para o executivo e acaba identificando uma demanda pessoal que acaba bloqueando ela de evoluir, seja no business, de criar uma empresa, de ser mais produtivo, de progredir na carreira e acaba sendo identificado. Então é importante você ter essa noção, essa consciência que às vezes é interessante primeiro você tratar a si mesmo para depois realmente tratar o business e outras coisas, tá? O Neander aqui acabou de entrar, o Carlos é o cara que teve uma mudança espetacular, assim, explodiu. O cara, eu conheci ele de um jeito e hoje ele é um super mega empresário que bota a cara, tem cursos, é premiado, é excelente, assim, ver a transformação desse processo na vida das pessoas. Tá? Então, convido vocês também a acompanhar nos nossos stories aqui, principalmente no meu. Eu vou estar soltando sempre perguntinhas extremamente importantes para a tua vida, para que você reflita de como tem passado a sua vida, como está a sua vida atualmente. E aí, isso se chama Drops do Coach. Então, toda semana vai ter 3 perguntas, tá? Diferentes dias, obviamente. E eu vou tentar comentar sempre em cima daquela demanda e trazer clareza de como você respondeu e como isso reflete na sua vida, tá bom?
Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço a você, Lili, por ter aceitado de cara e coragem. Eu cheguei para ela e falei assim, ó, hoje vamos falar sobre relacionamento. E ela aceitou. Muito obrigado. Você é a luz da minha vida, é a luz do meu dia, tá? Amo absurdamente. E creio que Deus aí colocou a gente em um propósito bem interessante, realmente, para trabalhar com casais, que a gente vai conseguir ajudar muita gente, tá? Muito obrigado, pessoal. Uma excelente noite. Bom dia ou boa tarde para quem está vendo isso aqui na gravação. E sejam felizes, principalmente na presença dele, tá bom? Fiquem com Deus Deus. abençoe, gente. Tchau, tchau. Tá?